Os preços das TVs subiram muito em 2022. Sejam as QLEDs ou OLEDs, quem olha uma TV Premium tá pagando mais caro. A LG está trazendo para o Brasil a linha C2, G2, ambas com várias novas tecnologias, mas ela ainda não trouxe a linha A2. Por isso, hoje eu trago para vocês a análise da LG OLED A1, o custo-benefício, a tela OLED mais barata do mercado. Hoje, na faixa de R$ 5.500, você compra um modelo de 55 polegadas, com uma tela OLED com contraste em quase infinito, um preto super puro, com vários prós e alguns contras, que é a troca que você faz por pegar o produto mais de entrada da empresa no Brasil. Como a linha A2 ainda não chegou, ela é o que há de mais moderno para quem quer uma OLED baratinho. Será que vale a pena? Em que condições vale a pena? É isso que a gente vai trazer nessa análise que começa logo depois da vinheta. E bora começar explicando o que é OLED. São LEDs orgânicos com materiais que se decompõem com o tempo, carbono, hidrogênio. Dessa forma a TV tem uma vida útil. Daí o medo do burn-in, que é comum nas primeiras OLEDs, mas hoje em dia é bem mais tranquilo, principalmente se você não for ver conteúdo estático. E o grande vantagem do OLED, sem dúvida alguma, é que como cada pixel se ilumina sozinho, liga, desliga, dimeriza, aumenta a intensidade do brilho, você tem um controle total de cada um dos 8 milhões de pixels de forma individual. Então você não tem bloom, não tem aquele vazamento de luz que tem nas TVs de LCD, como as QLEDs, por exemplo. Isso traz pretos muito mais legais, traz um contraste infinito, uma qualidade de imagem que realmente é de cair o queixo. Esse é o diferencial da OLED. E a gente tem um vídeo explicando justamente a evolução dessa tela aqui, que ainda é OLED de primeira geração, para OLED Evo, que estão na linha C2 e G2. Então esse é um dos primeiros pontos aqui. Essa é uma OLED mais tradicional, por isso também o preço. Mas bora falar justamente disso, dos prós e dos contras, começando pelos prós. O primeiro deles eu já soltei um spoiler, é justamente esse contraste infinito, esse preto puro, que é ótimo para ver filmes, consegue dar uma qualidade de imagem, não tem aquele cinza, não tem vazamento de luz, ou seja, não tem distrações. A OLED A1 se destaca por trazer tudo isso num pacote único, então você consegue ter realmente um nível de contraste que vai para o 1 milhão para 1, é um contraste muito superior à QLED, e esse sempre foi o principal ponto da OLED. Aqui na A1 você tem um contraste similar ao da C1, então você não tem nenhuma perda nesse sentido, ela traz uma vantagem acima da linha QLED da Samsung e é um grande diferencial. O segundo ponto complementa esse, é a uniformidade de cor. Como você tem um painel OLED, você tem o preto uniforme por toda a tela, ou seja, você vai ter uma cena que tem só uma explosão no canto da tela, todo do restante da tela consegue ter um preto muito legal, e isso também melhora bastante a experiência. O número 3, aí já vai para o volume de cor. Aqui você tem uma cobertura DCI-P3 que chega muito próximo dos 100%, então você tem 99% de cobertura de cor, um painel de 10 bits que consegue entregar 1 bilhão de cores, com um gradiente muito bom ao longo da tela. Então se você tiver um pôr do sol, por exemplo, ele vai fazer aquele degradê perfeito para o céu, e isso acaba sendo mais uma vantagem dela. Esses pontos todos se combinam para entregar uma imagem que se distancia bastante das QLEDs, justamente por trazer todo esse suporte, e claro, com todas as tecnologias que a gente já conhece. Então aqui você tem o Dolby Vision, você tem a questão do OLED assimilado ao Dolby Vision, Dolby Atmos para som, a gente já entra nisso. São diferenciais que se unem para entregar uma imagem mais bacana. Mas não é só isso, se você vai ver um filme, você também tem um excelente tempo de resposta, algo que as QLEDs não chegam nem perto. Aqui, em 80% dos casos, o tempo de resposta é menor do que 1 milissegundo, ou seja, é instantâneo. Tempo de resposta é o tempo que leva um pixel para trocar de uma cor para outra. Num filme de ação, um filme muito rápido, isso faz toda a diferença, porque se esse pixel troca rápido, você não tem aquele motion blur, aquele efeito fantasma, que um carro passa rápido e deixa aquele rastro atrás. Pois é, aqui não acontece. Em alguns casos, quando você tem uma imagem muito escura e troca por uma imagem muito mais clara, pode ter um resquício ali de blue, mas nada muito perceptível. Então, outra vantagem aqui, sem dúvida, é o tempo de resposta. Mais um ponto favorável dela, o ângulo de visão. Telas OLED, por padrão,
tem ótimo campo de visão e aqui também você não perde nada para a linha C1, que é o primo mais rico dela, digamos assim. Você tem aqui um ângulo de visão ótimo e dessa forma você pode reunir uma grande galera e mesmo quem sentar angulado, não bem de frente para a TV, vai conseguir ver as cores com mais fidelidade, sem lavar cores, sem perder brilho, contraste. Você tem uma visão angulada igual a se você sentasse de frente, o que é muito bom, por exemplo, para reunir a turma para ver esportes e várias outras opções. Então, de forma geral, se você tem um ambiente com luz controlada, essa é uma TV que vai te atender muito bem em filmes, em esportes e vai dar um bom resultado de forma geral para sua casa. E bora falar dos pontos negativos. Bom, basicamente é uma TV que tem menos poder de hardware. Você tem um processador Alpha 7 de quarta geração contra o Alpha 9 de quarta geração da C1. Então você tem menos poder de upscale e você tem um processador que é um pouco mais lento para navegar no sistema. Porém, a navegação no sistema, de uma forma geral, me atendeu bem, então não chega a ser um defeito, mas vale a constatação. Outro ponto negativo é que eu sempre bato que brilho combate brilho. E aqui você tem baixo brilho. Isso é um diferencial dessa tela. Então você, em conteúdo HDR, chega no pico de brilho de menos de 500 nits, próximo dos 500 nits. Então não adianta você ter Dolby Vision e você vai ter aqueles highlights e ela não vai ter brilho suficiente para entregar uma experiência muito legal, principalmente em filmes mais novos e que trazem suporte a Dolby Vision e que trazem efeitos de explosões, filmes de ação ou um pôr do sol, alguma coisa que realmente tem um pico de brilho na tela. E mesmo os pequenos highlights, ou seja, aqueles pequenos pontos brilhantes, ela não consegue trazer muito. Então é um limitador a capacidade de brilho dela. Em SDR é a mesma coisa. Então se você for posicionar ela numa sala muito aberta com luz incidente, você vai sofrer um pouco porque ela não consegue difundir essa luz incidente toda pela tela. A C1 traz um painel gloss, ou seja, um painel brilhante, e consegue fazer essa difusão melhor. Aqui é um semi-gloss, então ele até difunde um pouco, mas como o brilho que vem dela é baixo, é na casa dos 350 nits em SDR, ela não consegue combater o brilho incidente, então isso acaba pecando. Então se você quer botar essa TV numa sala muito aberta com luz incidente, talvez a 1 não seja a melhor opção. Já para os gamers, outro ponto negativo aqui, são 3 portas HDMI, todas 2.0. A LG abriu mão do HDMI 2.1 aqui, abriu mão de um painel de 120 Hz, ou seja, essa TV é uma TV 4K a 60 Hz com 3 portas HDMI 2.0. O HDMI 2.0 evoluiu nos últimos anos, então hoje ele já traz algumas tecnologias que antes ele não trazia. Exemplo, você tem aqui dentro o modo de baixa latência automático, que é plugou o videogame no HDMI, ele detecta e já configura para rodar jogos. Isso já tem no HDMI 2.0, essa TV tem. Mas ela não tem um refresh rate variável, então ela não tem aquele controle para FreeSync, G-Sync, para evitar quebra de quadros, para sincronizar os quadros que o seu videogame, o seu computador gera com o que a TV consegue entregar. Em alguns momentos você pode ver lag e quebras de quadros, então isso é um ponto negativo, principalmente se você quer ter um PlayStation 5 ou um Xbox Series X. De uma forma geral, a experiência em games dela é ok e é uma concessão que ela tem para ter uma TV premium, um valor mais baixo. Então, se você for gamer, tem que estar ciente que essa realmente é uma limitação do painel da 1. E acho que vale mencionar como ponto negativo também o áudio. Não que ele seja ruim, o áudio dela chega a um volume alto, só que são só 2 canais. Então você tem Dolby Atmos aqui, mas de certa forma com 2 canais você tem que fazer virtualizado via engenharia de software e adaptação, você não consegue dar uma experiência real. Então é só para ter um gostinho, dizer que ela tem Dolby Atmos não garante que entregue uma experiência para quem está acostumado a consumir Dolby Atmos. São só 20 watts de potência e como toda TV super fina, acaba deixando a desejar no grave, então nenhuma novidade aqui. Não tem muita distorção, o volume também não vai tão alto e 20 watts, 2 saídas, acaba dando uma experiência. Aí você pensa, eu vou botar um soundbar na frente dela. E aí ele tem os pezinhos aqui nas extremidades e a largura entre esses espaços não cabe, por exemplo, o LG SP9A que a gente tem aqui. Talvez um soundbar mais intermediário, que seja menor, caiba, então fique bom. Mas aqui, se você tem essa TV e quer botar um soundbar mais premium para melhorar a experiência de áudio, não caberia. Então acaba sendo um ponto negativo. Se você optar pelo formato de 65 polegadas, a distância entre pés é suficiente e aí sim você pode botar um soundbar.
E claro, tem o risco do burn-in. Os amantes da LG odeiam que você mencione burn-in, porque o burn-in tem perdido peso ao longo dos anos, até porque a tecnologia tem evoluído. O OLED Evo, a nova tecnologia, que ano passado, em 2021, estava só na linha G1, a C1 não tinha, e esse ano está na linha C2 e na G2, garante para essas TVs uma maior durabilidade pelas trocas de componentes. Eu explico isso detalhadamente num vídeo que aborda até ciência, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês entenderem exatamente o que a LG fez, trocando fornecedor, conseguindo tirar o hidrogênio, botar o deutério, é uma viagem e o vídeo tá bem bacana, eu deixo aqui em cima, beleza? Essa aqui é um painel OLED de primeira geração. Mesmo dentro desse conceito, eles evoluíram e conforme eu já mencionei, pouco tem se ouvido falar em burn-in nessas linhas de TVs mais recentes. Só que quando acontece, gera um barulho enorme. De qualquer forma, é um ponto negativo da tecnologia, é um ponto negativo inclusive da tecnologia OLED da Samsung, então não dava para deixar de mencionar. Galera, nesse vídeo eu estou testando um novo formato. Pontos prós, ruins, o que é melhor, o que é pior, o vídeo fica mais curto e eu trago mais direto para vocês o que eu achei, qual foi a minha experiência. Lembrando que aqui nós temos o WebOS 6.0 de tela cheia, é um sistema bem bacana, bem completo. Você tem aqui também o Smart Mesh, que é esse controle remoto aqui, que funciona como um mouse, um grande diferencial. Tem o Tink, o que permite controlar todos os apps da LG. O pacote que tem na C1, tem na 1. Na verdade, não muda muita coisa. Pode espelhar conteúdo através de telefones Android ou tem AirPlay 2. Ou seja, é um sistema bem completo para entregar uma experiência bacana e de forma geral atende muito bem. Essa TV funciona muito bem para quem curte filme, principalmente um ambiente controlado. Para quem quer ver esportes também ela é bem legal, desde que não tenha incidência de luz direta. E para os gamers, claro, se você não contar com HDMI 2.1, se você não estiver dando muita atenção para isso, é ok. Agora, se você tem um videogame nova geração, quer tirar 4K 120 com gama 4x4x4, aí já é complicado, você acaba abrindo mão. Mas é uma troca. A linha C2, por exemplo, com o painel Evo, está chegando ao mercado na tela de 55 polegadas por quase R$9.000. Essa aqui está R$5.500. R$3.500 para ter algumas coisas a menos. Compensa para você? Só você pode dizer. E como ela se sai contra, por exemplo, a Neo QLED QN85B, que a gente lançou a análise recentemente, até vou deixar o card dela aqui. Bom, isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Aí sim, mais tradicional, comparando quesito a quesito, OLED A1 versus Samsung QN85B. Próximo vídeo, fiquem ligados, já se inscrevam no canal, deixem os comentários o que acharam. Nos vemos nesse próximo vídeo de TV, nesse comparativo que vai ser bem da hora. Eu sou Jackson Boing, um abraço e até a próxima.